Aqui a fã número 1 já está toda esperando as 12 horas de adoração. Aleluia. Se você não sabe, dia 29 de outubro nós vamos ter aqui 12 horas de adoração, amém? Do meio-dia à meia-noite. Você é bem-vindo, está convidado. Existe um banner nas redes sociais, você tem que se inscrever lá, amém? As crianças da oficina do som também. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 31, aleluia. Meu Deus, vamos falar dos segredos de Deus aqui, aleluia, glória a Deus. Salmo 31, versículo 19. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens ocultá-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhas, a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a te clamei. Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Aleluia. Amém? Hoje acaba a festa dos tabernáculos, né? Na verdade, às 18 horas. A festa dos tabernáculos também é conhecida como festa, em hebraico, Sukkot, ou festa das cabanas, ou festa das tendas. Existem várias traduções, mas o significado é, aleluia, que o povo hebreu, ele erguia uma tenda no deserto, e durante 7 dias ele comemorava uma festa ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Deus dá essa ordenança, Ele diz que essa festa deve ser comemorada todos os anos, perpetuamente. E nós sempre montamos uma tenda aqui, né? Esse ano que não tem a tenda, porque embora alguns irmãos maravilhosos tenham se oferecido para ajudar, nós não tínhamos trabalho braçal para fazer isso 8 dias, e nós não tínhamos nem tempo hábil para isso. Mas nós decidimos comemorar mesmo assim, porque isso foi uma ordenança do Senhor. Então, qual é o motivo dessa mesa maravilhosa? Essa mesa, ela é um ato profético, que nós fizemos declarando que a colheita que Deus nos dará esse ano, ela é assim, abundante, farta e diversificada. Vou liberar a palavra de novo. Ela é abundante, ela é farta, mas também ela é diversificada. Andar a mão da casa. Você não pode sair daqui sem participar da mesa. Todavia, para participar da mesa, tem que tirar o sapato. Por uma questão de reverência, aramanda casa, porque é um ato profético. Quem entendeu? Tem que tirar o sapato. Não se achega na mesa de sapato. Aleluia. Como eu disse antes, eu não vou pregar uma palavra que tem começo, meio e fim. Eu vou trazer para você algumas informações espirituais, né? Algumas pessoas estão aqui porque viram nas redes sociais que nós anunciamos que o último culto, né, nesse lugar aqui vai ser dia 29 de outubro. O que acontece é o seguinte, né? Eu ia gravar um vídeo separado da palavra de hoje, mas o Senhor falou assim, você tem que falar isso de cima do altar, aleluia, porque tem um peso, tem algo que eu coloquei em cima desse altar na segunda-feira. Eu sei que muita gente chorou, né? E o que mais doeu em mim, as pessoas perguntam, está doendo muito? Mas é claro que está doendo. Essa igreja é como um filho para mim, né? Que foi gerado debaixo de muita lágrima e muita dor e muitas vezes com muito sangue. Mas me cortou o coração ver uma criança em especial chorando quarta-feira, quando nós anunciamos isso para os filhos da casa. Porque essa criança foi curada aqui, essa criança é muito amada aqui. E como todas as outras crianças, mas enfim, essa criança foi curada aqui. Mas nós não vamos abandonar ninguém. Quem está me ouvindo? Ok, então vamos lá. Vamos do começo, né? Há uns meses atrás, Deus nos autorizou a ir embora de Caxias do Sul. E Deus nos deu uma palavra para ir embora daqui. Só que nós estamos orando há 4 anos por uma igreja nova. Nova não só de prédio, nova de tudo, né? De tudo. E eu já trabalhei em outra igreja, já trabalhei em outra denominação durante 6 anos. Essa igreja não começou aqui, essa igreja começou num lugar bem pequenininho. Mas todos os lugares que eu trabalhei, eu não saí e abandonei o prédio. Todos os lugares que eu trabalhei, a igreja continuou lá. Nós entregamos a igreja montada para outra pessoa que assumiu todas as igrejas. Quem está me ouvindo? Nunca virou uma fábrica ou virou uma cancha de futebol, não. Permaneceu sendo igreja. Quem está me entendendo? Ok, e agora, pastor? E agora nós estamos orando. Existem 3 pastores que nós conversamos que para nós entregar a estrutura. Por quê, pastora? Porque, aleluia, quem me ouve? Nós não tomamos essa decisão porque estamos falidos.
Muito pelo contrário, graças a Deus, as contas estão todas pagas. Aleluia. É que, aleluia, há uns dias atrás eu fui ministrar num lugar, e quando eu entrei lá, o Senhor falou assim para mim: como é que eu vou dar para vocês os cultos nos estádios de futebol se vocês estão presos a estruturas físicas e limitadas? E para mim aquela foi a palavra de ordem. Então eu vim, falei com meu marido e falei: vamos estabelecer um dia que nós vamos parar os cultos nesse local, mas nós não vamos parar os cultos. Quem me entendeu? Aí um pastor perguntou para mim: o que tu vai fazer, Paulo? Eu falei: vou fazer culto nos estádios de futebol. Aleluia, é isso que eu vou fazer. Mas pastor, eu vou fazer culto no estádio de futebol. Pode ser que não comece no estádio, mas que eu vou fazer culto nos estádios, eu vou fazer. E como eu tenho uns 2, 3 louquinhos que vão comigo, aleluia, nós vamos fazer culto nos estádios de futebol. Tem uns 2, 3. Aleluia. Mas por enquanto nós vamos fazer culto nós vamos fazer culto onde que mandaram nós fazer. Dia 5 de novembro nós vamos fazer um culto em Montenegro. Dia 5 de novembro. Nós temos que fazer um culto de milagre em Erechim. Nós estamos atrás de um lugar em Erechim para fazer um culto de milagre. Tem umas 200 pessoas em Erechim esperando um culto de milagre, gente. Nós temos que fazer o culto lá, amém? Nós vamos fazer culto em Gramado, né, pastor Cristiano? Nós vamos fazer culto em São Jerônimo, aleluia. Nós vamos fazer culto aonde que, aleluia. E aleluia, e se a pastora aí, e se as igrejas não abrir a porta, não tem problema, aleluia, né? A Bíblia diz em Apocalipse 3, versículo 7, que Deus tem a chave que abre e ninguém fecha, e Ele fecha e ninguém mais abre. Então eu quero que você entenda uma coisa: nós não estamos entregando uma estrutura porque estamos falidos. Nós estamos entregando uma estrutura por uma ordenança de Deus. E aí, pastor, tu vai fazer o quê? Não sei, vou fazer aquilo que Deus mandar fazer. Aleluia. Se Deus mandar para a praça, nós vamos para a praça. Se Deus mandar... É que eu já sou meia fora, né? Assim, da esquadrilha humana. Daí o que acontece? Outro dia eu fui num lugar e um pastor falou assim: Paula, se tu escuta o testemunho. O cara sabe que eu já não sou muito assim, normal. Aí ele falou assim: Paula, se tu escuta o testemunho de um pastor lá do Amazonas. Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: ele era muito jovem, mas ele era muito elétrico. Daí eu pensei: nem sei com quem ele parece. Aí disseram assim pra ele: não dá de tu pregar aqui na igreja, tua pregação não dá, ela não tem os padrões assim, os padrões que a igreja, a instituição estabeleceu. Aí falaram pra ele: o negócio é o seguinte, tu vai pregar lá no hospício. E mandaram ele pregar lá no hospício. O negócio é o seguinte, o problema é que os loucos ficaram são. Tudo curado. Mandaram, Morgana, o cara pregar no hospício. Isso daí faz muito a minha cara. E daí, não é porque eu tenho um desejo. Isso daí é uma... As pessoas falam assim: pastor, qual que é o teu sonho? Meu sonho não é casa e carro. Meu sonho é ter uma equipe que possa entrar nos hospícios e, aleluia, fechar tudo. Tem uns loucos também. Aí, o que acontece? Diz que o cara pregou para os loucos ficaram curados. E daí fechou o hospício. 3, glória a Deus, Micho, né? Sabe o que aconteceu? Onde era o hospício hoje? É o centro de evento da igreja que disse pro gurizinho: vai pregar lá porque aqui não dá para ti. Lá é o centro de evento da igreja. Quem está me ouvindo? Aleluia. Porque às vezes, né? Aleluia, glória a Deus. Eu sei que nem todos foram chamados para essas loucuras, mas eu sei que eu fui. Amém? Então, aleluia, nós vamos ter culto aqui até dia 29 de outubro. Dia 29 de outubro nós temos 12 horas de adoração. Aí depois disso um pastor, aleluia, que nós estamos orando, vai assumir aqui. Em nome de Jesus nós vamos fazer aquilo que Deus mandou nós fazer, que é aí as nações da terra, amém? E pastor, tu não vai mais fazer culto em Caxias? Todo mundo me pergunta isso, eu vou fazer, amém? Vamos fazer culto aqui em Caxias, nós vamos fazer culto, aleluia, em Erechim, em Porto Alegre, onde Deus mandar que nós façamos. Quem entendeu? Ok, mas como eu disse que, aleluia, hoje a pregação ela não ia ser muito normal, eu tenho que te dar informações. Por que tu está falando disso aqui antes de começar a pregar? Porque nesses dias que eu fiquei desligada das coisas aqui da terra, eu tive uma experiência com vários anjos. E uma das coisas que eu ouvi para amanhecer sexta-feira foi que a igreja nova, essa igreja que nós temos anunciado, ela vai ser conhecida. Ela vai ser reconhecida nas nações, não por causa do tamanho, não por causa da prosperidade, não por causa da linguagem teológica, ou profética, ou apostólica, mas que essa igreja nova, foi assim que Deus falou comigo, que a igreja nova ela vai ser conhecida nas nações, reconhecida, porque ela vai servir. Todas as pessoas, quando elas chegarem num lugar e elas começarem a servir, e eu não falo de servir só no altar, eu falo de, aleluia, meu irmão e 2 filhos espirituais meus, final de semana passada eu estava toda
boba, né? Porque o meu irmão e 2 filhos espirituais meus foram servir num treinamento, que para muitos é uma loucura, né? Porque, aleluia, era para ser um treinamento coach, mas virou um culto de milagre, graças a Deus. E 2 filhos meus e meu irmão foram servir nesse lugar. E eu perguntei para os organizadores como eles foram, né? E eles disseram assim: pastora, eles juntaram o copo, eles arrumaram cadeira, eles limparam a mesa do café, eles serviram café, eles cuidaram da portaria. Eu falei: tá bom. Eu vou dizer de novo, Deus falou comigo que a igreja nova, ela vai ser reconhecida, porque ela vai servir. E não servir só o ministério onde ela congrega, não só o ministério onde ela dizima, mas ela vai ser conhecida como a igreja nova, porque ela vai servir aonde ela for. Aonde ela for, ela vai ser serva. Quem está me ouvindo? Ok, aleluia. Essa semana também Deus me deu muitos códigos para os homens, né? E eu perguntei: mas Senhor, só que há muitos anos atrás Deus me fez uma promessa, que eu lideraria o maior exército de homens comandado por uma mulher da história da humanidade. E Deus começou a me dar códigos semana passada para os homens. E Deus só mandou eu liberar um aqui para os homens, porque tem muitos homens que não estavam lá no grupo, lá onde eu mandei o áudio, né? Tem muitos homens que só vão ouvir isso aqui. Aí Deus falou assim para mim: eu, pelo amor de Deus, eu preciso dormir às vezes, mas às vezes não dá, né? Daí eu tinha dormido umas 2 horas, o Senhor me chamou para uma conversa aí. O Senhor falou assim: sabe, Paula, por que existem pessoas dentro da igreja que ainda não são milionários? Milionários, eu estou falando de milionários, não estou falando de ter 30 mil na banca e achar que é melhor que os outros. Eu estou falando de gente que ganha 30, 60 mil por dia. Eu conheço um cara que Deus deu uma ideia para ele, ele ganhou 300 mil numa noite. Pelo amor de Deus. Vou dizer de novo. Eu conheço pessoalmente um cara que Deus deu uma ideia para ele. Ele vendia laranja no sinal. Não estou falando de ninguém formado, ninguém doutorado, ninguém mestrado. Eu estou falando de um cara que vendia laranja no sinal e Deus deu para ele uma ideia e ele ganha 300 mil numa noite. Deus falou comigo assim: por que eu não tenho muitos milionários? Eu falei: por quê? E o Senhor falou assim: porque tem homens que não cuidam das suas esposas. Ó, as irmãs, aleluia, as irmãs. Porque Deus falou assim para mim, que o homem que não cuida daquela que dorme do lado dela, ele jamais vai poder cuidar de milhões, porque milhões nunca vão superar o valor daquela esposa idônea que ele tem, que dorme do lado dela. Os homens estão ouvindo ou só as mulheres que estão aí? Glória, aleluia, xaramandai. As mulheres até agora saiu uma língua nova. Oh, glória, aleluia. Vou dizer de novo, o Senhor falou que tem muitos homens que não são milionários porque eles não cuidam da sua esposa. Então eu vou dizer para os homens: pega essa informação altamente relevante para esse tempo e muda o jeito que você trata sua esposa. Aqueles que não tratam bem, né? Porque na minha opinião, alguns podiam fazer um doutorado aqui com um sacerdote que a gente tem aqui na igreja. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E para essa noite eu tive uma experiência com um anjo. E ele falou assim para mim, que um sacerdote de verdade, ele tinha comprado um helicóptero. Só que esse helicóptero, ele tinha algumas características específicas. E a pessoa que foi conduzir o primeiro voo desse helicóptero, quem está me ouvindo? É importante você ouvir isso. O anjo falou assim: aquilo que você ia demorar 4 dias para fazer, a viagem que você ia demorar 4 dias para fazer, você vai fazer em 4 horas. A viagem que você ia demorar 4 dias para fazer, você vai fazer em 4 horas. Pastora, como essa palavra é relevante para a minha vida? Presta atenção. Eu preguei em Sapucaia uns dias atrás e preguei aquela palavra que eu preguei aqui, aleluia, quarta-feira, meu pai, aquela palavra é uma loucura. Vocês não disseram que a colheita vai demorar 4 meses? Mas Jesus diz assim: mas erguei os olhos e vede que os campos estão brancos, a colheita está pronta. E eu profetizei, segundo aquela palavra, que para alguns a colheita ainda vai demorar 4 meses. Mas quando o Senhor Jesus, ele dá uma ordem: ergue os teus olhos, ou tira os teus olhos desse plano natural e começa a olhar para onde eu te mandar tu olhar. Daí eu vou dizer, eu vou profetizar sobre a igreja nova. Aleluia. Se você, o pastor Cristiano abriu o culto aqui
Aleluia, pastor Cristiano é um profeta. Desde a hora que eu botei os olhos nele, eu falei assim, pois é ele que tem que abrir o culto. Aí eu fui pedir pro pastor Fred se podia ser ele. Aleluia, por quê? Porque ele é um profeta e eu sabia que da boca dele Deus ia me dar uma direção. Aleluia, e ele abriu a palavra aqui, aleluia, onde a Bíblia fala que, aleluia, quando nós somos adultos nós falamos como adulto, comemos como adulto, mas quando nós somos crianças nós falamos que nem criança. Mas só os espirituais entendem as coisas espirituais, os carnais entendem só as coisas da carne. Só que a igreja nova ela é espiritual, então ela vai discernir as coisas espirituais. Quem me ouve? Até porque eu não assumo essa tribuna numa segunda-feira para falar aquilo que você ouve falar todos os domingos lá na sua igreja. Glória a Deus pelo que você ouve lá, porque você precisa ouvir isso lá, porque isso vai trazer para você uma estrutura física. Mas aleluia, preciso ministrar para você algo que é espiritual aqui na segunda-feira. E o que eu estou falando aqui que é espiritual é o seguinte: talvez alguém tenha dito para você que a colheita vai demorar ainda 4 meses. E eu não estou dizendo que o teu pastor não está falando a verdade. Mas uma coisa é a palavra de um ser humano, outra coisa é a palavra de Deus. E Jesus diz assim, ergue os teus olhos e vede, a colheita está pronta. Outra coisa, quando Jesus libera uma palavra, tudo que ele libera já está pronto. Então se Jesus disse que nós teríamos a colheita já está pronta. O problema não é a colheita, o problema, aleluia, são os ceifeiros. Vou dizer de novo, a Bíblia diz que o problema não é a colheita, o problema são os ceifeiros. Andar a manda caia saia. E eu e você temos que começar a permitir que o Espírito Santo transforme a nossa mente. O pastor Pedro está aqui hoje, eu glorifico a Deus que ele está aqui hoje. Porque quarta-feira eu falei uma coisa aqui e eu preciso repetir. Há muitos anos atrás nós fomos pregar numa casa, eu gosto de culto caseiro. E o pastor Pedro pregou, Pedro pregou sobre a palavra que Jesus pega um cego que estava dentro de uma aldeia e ele tira o cego da aldeia e cura o cego. E eu perguntei aqui quarta-feira, por acaso Jesus precisava tirar o cego da aldeia para curar ele? Ele não era poderoso para curar ele lá dentro, lá fora, onde que ele quisesse? O problema não estava na cegueira do cego, o problema estava na geografia. E a Bíblia diz que Jesus tira o cego para fora da aldeia. Aleluia. Quando Jesus tira o cego da aldeia, ele está fazendo uma declaração: se eu te curar dentro da aldeia, você vai morrer aí. Mas se eu te tirar para fora para curar a tua visão. Só que no versículo seguinte Jesus diz assim, e essa aí eu nunca tinha ouvido ninguém falar. No versículo seguinte Jesus diz assim para ele: você está curado, volta para casa, mas nunca mais volta para dentro da aldeia. Para, pastora, para. Mas a casa do homem era dentro da aldeia. Para onde que Jesus está mandando o cara? Jesus está dizendo o seguinte para o cara: você pode voltar para casa, mas nunca mais essa geografia vai te prender. Nunca mais a aldeia vai te prender. Nunca mais os limites vão te prender. É uma declaração profética, aí não é de nenhum homem. Jesus disse assim para o cara curado: volta para casa, mas nunca mais volta para dentro da aldeia. Está na Bíblia. Está na Bíblia, andai a saia. Quantos de nós têm sido curados pelo Senhor? Quantos de nós têm sido curados pelo Senhor? Aí Jesus nos cura e nós voltamos para onde? Pastor, eu volto para casa. Não, você volta para a aldeia, esse que é o problema. O problema não é a tua casa, o problema são os limites da tua casa. O problema é a aldeia, onde a súbria de candaça. Até quando você vai continuar voltando para a aldeia? Até quando você vai continuar voltando para os velhos vícios? Até quando você vai continuar voltando para os velhos ciclos? Até quando? O Espírito Santo de Deus está aqui hoje para dizer para mim e para ti: você está curado, criatura. Porque quando nós encontramos com Jesus, não tem como nós encontrar com o homem e continuar doente. O problema é que nós somos curados e voltamos para dentro da aldeia. Pastora, o que isso tem a ver com a palavra que tu pregou? Já vou chegar onde que eu quero aqui. Aleluia. É que Deus falou assim para mim. Há muitos anos atrás, Deus usou uma pessoa que nós tínhamos aqui para dizer que ele me via como um porta-aviões. E eu não entendia de nada disso daí. E eu fui estudar. E o porta-aviões é a maior arma bélica de uma nação. Nação, não tem nada a ver com cidade, nem com estado, e nem com nada. Aleluia. E por que um porta-aviões? Porque ele via muitos aviões caças sendo lançados. Ele via o ministério que Deus confiou nas minhas mãos como uma plataforma para muitos aviões caças decolarem. E verdadeiramente durante muitos anos eu tenho declarado isso, que os meus filhos espirituais, eles são aviões caças. Só que outro dia nós fomos para Brasília e nós fomos pesquisar lá a passagem para poder comprar mais barato.
E nós conseguimos um voo direto, porque da outra vez nós pagamos lá, meu Deus, 20 e poucas horas em aeroporto e sobe e desce. E isso para mim é terrível, é perder tempo para mim, não tem nada pior do que perder tempo. Para mim, eu detesto perder tempo. E aí o meu irmão já trabalhou no aeroporto, meu irmão falou assim, então vamos voar mais alto. Eu falei, como assim? E ele falou, os voos diretos, o que diferencia um voo do outro é a altitude do avião. Vou falar de novo. Eu tô falando, sabe por quê? Porque, aleluia, carro, moto, avião, navio, em sonho principalmente, representa ministério. Então eu vou dizer de novo. Então o Cristiano estava me explicando que, e tem uma aeromoça aqui, glória hoje, né? Aleluia, para testificar o que eu estou falando aqui. Aí ele estava me explicando que, aleluia, aqui tem um pouco de coisa. Aqui tem advogado, aqui tem aleluia, tem aeromoça, tem empresário, louvado seja, tem pastor, profeta, evangelista, aleluia, glória a Deus. Hoje nós estamos, louvado seja o nome do Senhor. Aí o que acontece? Ele estava me explicando que o voo, quando é direto, ele voa numa altitude superior. Vou dizer direto, vou dizer de novo. Existe ministério, aleluia, que Deus chamou para isso. Vai um pouco ali, um pouco aqui. Eles voam numa altitude espiritual. Mas existe Andaramanda Caia Sai ministérios que eles são direto. Então a altitude dele é maior, Andaramanda Caia Sai. Mas nós temos profetizado aqui que os ministérios que entram aqui nunca mais eles vão ser igual. Não importa se vem uma vez, 2 vezes toda segunda-feira. Aleluia, que Deus vai aumentar a tua largura, a tua altura, a tua profundidade, a tua velocidade. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, que hoje o ministério que Deus confiou nas tuas mãos, Andaramanda Caia Sai, vai tomar outra altitude, outra largura, outra profundidade, mas principalmente outra velocidade. Porque daí hoje eu fui estudar e o Senhor fala assim para mim: estuda a velocidade de um avião caça. Meu Deus, o que eu vou falar para esse povo acerca de velocidade, mais velocidade ainda? Pois um avião caça pode chegar a 17 mil quilômetros por hora. 17 mil quilômetros por hora. Mas sabe o que eu descobri hoje acerca, aleluia, dos aviões? É que eu tenho pregado aqui e ensinado a igreja sobre as tribos de Israel. E até dia 23 de outubro, a tribo, aleluia, correspondente a esse tempo é a tribo de Efraim. Mas sabe o que mais acontece dia 23 de outubro? Tem tanto significado dia 23 de outubro para mim, aleluia. Dia 23 de outubro também é o dia do aviador e o dia das forças aéreas brasileiras. Ou seja, Andaramanda Caia Sai, Deus, aleluia, que tem tudo cronometrado. Ele está falando com algum ministério aqui representado nessa noite. Andaia Sobre de Candarábia Sai. E o seguinte, nós estávamos conversando, eu e o pastor Cristiano e a pastora Monique, porque conversar com o profeta é bom. Eu gosto de conversa de águia, porque daí conversa de águia tu já, aleluia, dá um salto para cima, aleluia. E ele estava falando, pois é, né, pastora? Quando Deus muda a patente, quando Deus muda a nossa patente espiritual, então Deus tem que mudar tudo ao nosso redor. Eu não sei andar, sabe o que você veio fazer aqui nessa noite, mas eu só sei o seguinte, aleluia, o Espírito Santo de Deus está aqui hoje para mudar a patente de algum ministério aqui. Mas andar a partir do momento que Deus mudar a patente do teu ministério, Ele também muda tudo ao teu redor. Porque quando Deus muda a patente do nosso ministério, muda o vocabulário, muda as vestes, muda o meio de locomoção, muda a velocidade, muda a andabia súbria, aramanda caia saia, a situação financeira. Quando Deus muda a andabia súbria de candaia saia, quando Deus ele muda a patente do nosso ministério, tudo muda. Então tem gente aqui que Deus já mudou a patente faz tempo, mas continua com as mesmas roupas espiritual, esfarrapada. Tem gente que mudou, andaia saia, Deus mudou a patente, mas continua na mesma situação de miséria. Tem gente que Deus mudou a patente, andaia súbria, mas continua na mesma velocidade, lento, quase parando, esperando a morte não sei de quem. Eu quero dizer para você, não dá mais tempo de perder tempo. Não dá mais tempo, aleluia, de perder tempo. Porque andar essa dia 9, Deus disse para nós assim, que o que demoraria 4 meses para acontecer, ia acontecer em 4 dias. Mas nessa noite o anjo, eu tenho até medo de falar o nome do anjo, o Senhor chega a me dar uma dor aqui. O anjo falou assim, o que ia acontecer em 4 dias, a viagem, o transporte, o trabalho que você ia fazer em 4 dias, você vai fazer em 4 horas.
E eu sei quem falou comigo hoje de noite, que eu conheço a voz daquele que me chamou, me capacitou. Andaramanda casa, aquele andaia súbria que lavou andaramanda casa minhas vestes no sangue. Eu conheço a voz daquele andaia sai que respalda o que sai da minha boca, andaramanda caia sai. E eu falei para o Senhor, com tanta informação espiritual, vou pregar o quê? Vou pregar aqui sobre avião. Eles vão dizer assim, eu vim aqui para saber de Jesus. Essa mulher louca fica falando de velocidade. Mas daí no meio da adoração eu vi umas engrenagens aqui, uns negócios. Eu falei, eu conheço isso daqui. Por quê, pastora? Porque na última oficina de ministérios, meu filho que está aqui na frente viu umas rodas girando para tudo quanto era lado, uma dentro da outra. E ele viu uns negócios descendo, umas letras. E ele não sabia o que era. Eu falei, eu sei o que é. É as rodas do firmamento, de Ezequiel 1. Quando as rodas do firmamento se manifestam, sai num lugar profético. Deus muda os tempos, Deus muda as estações, Deus muda decretos, Deus sai, destitui reis, estabelece reis. Quando as rodas do firmamento giram no lugar profético, alguma coisa está mudando. E daí Deus já mudou toda a pregação também agora. Aleluia. E eu vi isso daí no meio da adoração. Tanto que eu tive que atravessar aqui a igreja, porque eu vi as rodas do firmamento girando sobre a vida de algumas pessoas nessa noite, nesse lugar. E sabe o que acontece? O culto profético aleluia, para quem crê. Para quem crê que Deus traz à existência aquilo que não existe pela palavra profética. Aleluia. Mas eu li com você, aleluia, Salmo 31, versículo 9, versículo 20, quero dizer. Tu o esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens. Aleluia. Sabia que essa palavra em hebraico, quem está me ouvindo? Essa presença, essa palavra presença em hebraico é Sukkot. Ou escondeu aonde? Debaixo do teu tabernáculo. Escondeu aonde? Isso daqui é muito forte, você precisa pegar isso. Porque tem gente que fala assim, ela profetizou, cadê a palavra? A palavra está aqui. Porque essa presença aqui que Davi está vendo no Salmo 31, é essa presença debaixo do tabernáculo, debaixo da tenda da glória, debaixo, sai de uma cobertura de glória. E o que isso quer dizer, pastora? Isso quer dizer, isso é uma chave para os homens e mulheres de Deus que estão aqui nessa noite e estão vivendo um avivamento crescente. Tem gente que está vivendo um avivamento decrescente, que já viveu milagre, sinal, prodígio e agora está afundando. Mas existe homem e mulher aqui nessa noite que tem vivido um avivamento crescente. O meu marido me deu uma chave, e o que sai da boca do meu marido é autoridade sobre a minha vida, porque a autoridade sobre a minha vida, meu ministério é meu marido. Ele falou assim, há uns meses atrás eu tive um sonho. Deus fala muito comigo em sonho. Não é porque eu sou velha, mas é que Deus fala com os profetas como Ele quer, né? Aleluia. Eu tive um sonho que tinha um avião grande, muito grande, de um apóstolo. E ele tentava decolar e ele não conseguia. E eu entrei dentro do avião para dar as ordens para o piloto. Tu calcula, era eu mesmo, querendo dar ordem até para piloto de avião. E um anjo do Senhor veio do meu lado dentro do avião e falou assim, sai daqui. E eu falei, não, eu vou ajudar o homem a decolar. E o Senhor falou assim para mim, o anjo falou assim para mim, nunca mais esse avião vai decolar. Nunca mais. Então eu vou abrir um parênteses. Eu ouvi poucas vezes a voz do Senhor dizendo assim, nunca mais. Mas quando eu ouvi, foi nunca mais mesmo. E aí meu marido disse para mim esse final de semana, amor, o teu avião não está pousando, o teu avião está decolando. O teu avião está decolando. O que as pessoas não estão entendendo é que tu não está entregando a estrutura porque tu está falida. Tu está entregando por obediência. Existe muita diferença em nós abrirmos mão de uma coisa porque nós estamos falidos e não tem mais como pagar, e nós, aleluia, renunciarmos a algo que está dando muito certo. Eu quero que você preste atenção. Renúncia não é para todos, é um nível de obediência. Renúncia é um nível de obediência. Vou repetir. Renúncia é um nível de obediência. Então a palavra que eu vou falar agora não é para quem está num avivamento decrescente. É para quem está num avivamento crescente. Eu quero glorificar a Deus que o pastor Evandro está aqui. O senhor pode ficar de pé um pouquinho, pastor?
Quem não conhece o pastor Evandro, aleluia, é uma bênção. Um dia desse ele vai pregar aí. Aleluia. Pastor Evandro é lá de São Jerônimo. Obrigado, pastor. Eu conheço o pastor Evandro há poucos dias, né, pastor? Poucos. Eu entreguei uma palavra para ele num culto fechado que teve lá em São Leopoldo. Depois eu vi ele chegando lá em Brasília e falei assim pro meu marido: eu conheço esse homem. E ele, pelo amor de Deus, amor, é o pastor. Aleluia. O pastor Evandro vai ter 200 igrejas logo. Ele está num avivamento crescente. Quem está me ouvindo? Louvado seja. Ele está num avivamento crescente, porque hoje ele tem 5, né, pastor? Aleluia. Mas ele vai ter 200 logo, porque Deus liberou essa palavra sobre a vida dele. Não só através de mim, mas através de outros profetas. Aleluia. Quem está me ouvindo? Os filhos dele espiritual estão aqui, os líderes, aleluia, dele estão aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Porque ele está num avivamento crescente. Só que só vai, essa presença, essa palavra, me aguente mais 5 minutos. Essa palavra presença, que em hebraico quer dizer Sucote, representa algumas coisas. E quem está anotando, aleluia, representa, protege o relacionamento com o Senhor. Para nós termos um avivamento crescente, nós temos que proteger aquilo que nós temos com o Senhor. Como assim, pastor? Eu respeito os profetas. Eu acho que Paula, eu conheço poucas pessoas que respeitam os profetas do jeito que eu respeito. Eu respeito os profetas. Mas eu também sei que profetas são homens. E eles também erram. E sabe o que acontece? Quem está me ouvindo? Aleluia. Deus me deu uma palavra outro dia. A palavra era o seguinte: Josué era homem de Deus, sem titubear ele era homem de Deus. Ele foi o sucessor de Moisés. Todavia, quando Josué estava na porta da tenda, Deus fala com Moisés uma coisa, e Josué anuncia outra. Quando Moisés sai para fora da tenda, Josué diz assim: ó, eu ouço alarido de guerra. Mas Moisés fala: isso aí não é alarido de guerra. O povo se corrompeu, eu vou descer. Ou seja, eu liberei uma palavra aqui. Os ouvidos de Moisés já estavam adestrados para ouvir o Senhor. Os ouvidos de Josué ainda não estavam adestrados. Então existe profeta, quem está me ouvindo? Existe profeta que ele tem uma visão e ele discerne dentro das suas limitações. Mas existe profeta que já foi experimentado. A capa dele já está grossa, os lombos já foram calejados, os ouvidos dele já foram adestrados. Então ele entende em outra dimensão. Quem está me ouvindo? Isso não quer dizer que o profeta que errou não era de Deus. Isso quer dizer, aleluia, que simplesmente o ouvido dele talvez não tivesse adestrado para aquela dimensão espiritual. Quem me ouve? Aleluia. Então, para eu e você vivermos um avivamento crescente, nós temos que ter o cuidado de guardar o nosso relacionamento com Deus. Como assim, pastor? Aleluia. Nós devemos ouvir os profetas, mas nós devemos fazer prova com Deus. Quem está me ouvindo? Quem entende isso? Nós devemos, a Bíblia diz que Gideão fez prova com Deus. Aleluia. E nem por isso ele deixou de fazer aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Porque nós estamos vivendo num tempo muito perigoso. Você sabia que existe uma máfia, aleluia, num estado aqui do Brasil? Não sei se você sabe. Ela está sendo investigada pela Polícia Federal, porque eles se dizem profetas, mas eles não profetizam nada do que vai acontecer. Eles profetizam as coisas que estão nas redes sociais. Eles pesquisam a vida da pessoa, eles têm acesso à vida das pessoas pelas redes sociais, e eles vão nas igrejas e profetizam como se fosse profeta de Deus. Não são, é uma máfia. E isso está acontecendo dentro de muitas igrejas e tem enganado a muitos. Mas eu quero fazer uma declaração nessa noite profética, que o meu Deus vai abrir a igreja, os olhos da igreja verdadeira, da noiva mesmo, de todos aqueles que são noivas mesmo, e eles não vão ser enganados por essa máfia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero fazer uma denúncia no reino do Espírito, aleluia, que essa máfia vai ser totalmente desmascarada. Mas pastora, isso vai trazer escândalo para a igreja, não tem problema, mas daí os verdadeiros vão se revelar. Quem entendeu? A segunda coisa, aleluia, aleluia, quem quer viver esse avivamento crescente, ele não pode se preocupar em atender às expectativas dos homens. Quem me ouve? Quando eu assumo uma tribuna, eu não tenho nenhuma expectativa que os homens gostem de mim, muito menos as mulheres. Eu não tenho expectativa de agradar pessoas. Quem está me ouvindo? Sabe o problema de alguns ministérios que estão aqui sentados nessa noite? É que durante muito tempo você tentou agradar homens.
Porque existem pessoas que são de Deus, mas elas buscaram tanta aprovação dos homens, que no meio do caminho perderam a aprovação de Deus. Vou dizer de novo. Nessa noite eu vou te dar um conselho: escolhe agradar a Deus aos homens. Porque se você escolher agradar a Deus em alguma altura, você vai desagradar os homens. Vou dizer de novo. Escolha agradar a Deus, mas tenha uma convicção, em alguma altura da tua caminhada você vai desagradar os homens. As pessoas próximas de você vai deixar você. As pessoas próximas de vocês não vai dar para andar junto. Vai ter que haver uma divisão. Andaramanda caia saia. Por quê, pastora? Vai haver uma ruptura. Por quê? Porque existem milhares de pessoas que estão andando conosco e o intuito delas é agradar os homens. Mas eu quero dizer, nesse avivamento que está chegando aí, em que alguns lugares já está, né? Louvado seja Deus, em Caxias já está. Vou dizer de novo, em Caxias já está. Por isso que só numa segunda nós tivemos 2 testemunhos de cura de câncer. 2 testemunhos de cura de câncer. Quarta-feira, quinta-feira, nós tivemos outro testemunho de cura, aleluia. Com os exames para comprovar. Por quê? Porque tem gente orando pelo avivamento, mas o avivamento já está aqui. Mas você só vai fazer parte desse avivamento se você entender que você não pode ter nenhuma expectativa de agradar os homens. Quem entendeu? E a última característica desse avivamento crescente: você não vai poder, aleluia, ter nenhuma atitude de orgulho. Ai, pastora. Eu ensinei aqui, faz meses que eu estou ensinando, que orgulho é um princípio satânico. É uma raiz da soberba. E a Bíblia diz, aleluia, que a soberba precede a ruína. Infelizmente tem muitas pessoas distraídas hoje. Mas eu quero dizer para aqueles que estão prestando atenção: para você viver um avivamento crescente, você não pode ter nenhuma atitude de orgulho. Quando você vê o orgulho chegando na tua vida, você tem que tomar atitudes de humildade. Você sabe o que Deus mandou eu e meu marido fazer esse final de semana? Tomar conselhos com filhos. Eu fiquei muito impressionada com um filho meu. Porque quando nós fomos tomar conselho com ele, a primeira pergunta que ele fez: o que o filho primogênito dessa casa falou? Ou seja, não vou dar minha opinião sem ouvir o primogênito da casa. Sabe o que isso me mostra, pastor? Isso encheu meu coração de esperança. O que me trouxe essa palavra foi esperança. Esperança onde? Na igreja nova. Deus mandou nós tomar conselho com meus filhos, aleluia, porque nós não podemos ter em nós nenhuma raiz de soberba. Então eu vou falar de novo para pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, mestres, intercessores, adoradores que estão aqui nessa noite. Você não pode ter nenhuma atitude de orgulho. Em nenhum momento da sua vida você pode achar que você é insubstituível, porque você não é. Em nenhum momento da tua vida você pode pensar que o que você faz para Deus é melhor do que qualquer outra pessoa faria, porque não é assim. Você não pode andar amanda caia sobredicanda. Em nenhum momento da sua vida pensar que você é insubstituível. Porque a partir do momento que você abrir uma brecha espiritual, pensando que você é insubstituível, que tudo que você faz é melhor que os outros. Porque tem gente que acha que ora mais, né? Uma vez um pastor assumiu essa tribuna. Ele se jogou ali no chão, quase nós tivemos que fechar a igreja e deixar ele aí. Ele não queria mais ir embora daqui. Porque ele disse que ele achava que ele orava, né? Ele orava 3, 4 horas por dia quando ele estava desviado. Vou dizer de novo. Ele orava 3, 4 horas por dia quando ele estava desviado. Afastado, né? Eu não gosto dessa palavra desviado, que é essa palavra, né? Não quero entrar nesse quesito de Jesus, que hoje não vou falar. Aí ele veio para Caxias. Daí ele conheceu o pastor Naum, um ancião de dias que nós temos pela misericórdia de Deus ainda na cidade. E é bom essa cidade se humilhar antes que Jesus recolha esse homem, porque depois... E ele foi orar com esse homem no monte. Ele falou: ele tá velhinho, né? Aí o homem orou 1 hora de joelho, 2 horas de joelho. Ele pensou: isso tá acabando, né? 3 horas de joelho, 6 horas de joelho. Ele falou: meu Deus, o homem morreu aí. Só pode que é os anjos que estão falando. 7 horas de joelho, até que deu 8 horas de joelho. 8 horas de joelho. Um ancião de dias. E ele falou: pelo amor de Deus, pastor, eu não aguento mais. Daí o pastor deu risada e falou: então vamos, pastor, vamos descer um monte. Até aquele dia ele achava que ele orava muito, 3, 4 horas por dia.
Até ele conhecer um ancião de dias, que tinha mais que o dobro da idade dele, que orava 8 horas por dia de joelho no monte, que vai todos os dias no hospital da cidade, que todo dia ele anda nas ruas dessa cidade orando pela cidade. E tem gente que acha que faz muito para Deus e no culto e devolver o dízimo quando devolve. E tem gente que acha que faz muito para Deus quando vai lá ganhar uma alma para o Senhor. Pois sabe que nessa palavra de aceleramento Deus me deu uma outra palavra para os evangelistas, que o tempo de pescar com vara está acabando, que Deus ia tirar a vara da mão dos evangelistas e colocar rede de pescar, que Deus ia tirar a vara, porque vara tu pesca de um por um, né? Mas rede tu pesca um monte, né? Mas também tu pesca um monte de coisa que não presta, né? Aleluia. Mas Deus falou isso comigo, que nesse aceleramento do reino, andaramanda caia sobre de cana, Deus ia trocar a arma na tua mão, ia trocar a vara de pescar por uma rede de pescar. Sabe o que acontece, igreja? Acontece que nós estamos, aleluia, precisando descer e nos humilhar. E nós falamos assim, aleluia, o que vai ser do Brasil? Eu já digo para você, o que vai ser da igreja? Porque, aleluia, o que vai ser do Brasil vai ser um reflexo de como a igreja está. Vou dizer de novo, o que vai acontecer com o Brasil é um reflexo de como a igreja está. E a igreja está crendo, a igreja está descendo, a igreja está se humilhando tanto quanto é necessário, ou a igreja continua num pedestal supremo. Eu sou inatingível, ninguém pode encostar em mim, porque eu sou melhor. Queria que você se colocasse de pé. Sabe por quê? Porque eu compartilhei com os meus filhos espirituais via lista de transmissão um vídeo de alguns homens de uma outra religião. Quem está me ouvindo? Eles fizeram um vídeo de não sei quantas pessoas de outra religião, pedindo, aleluia, para o Brasil orar, jejuar, para o Brasil ter consciência dia 30 de outubro. E eu mandei para os meus filhos e falei assim, a Bíblia diz que se eu e você não clamarmos, as pedras clamarão. Vou dizer de novo, se eu e você não clamarmos, as pedras clamarão. Mas o que vai ser de nós, gente? Então nessa noite eu vou falar de novo para quem não pegou antes. Deus tem uma largura nova, uma altura nova, uma profundidade nova, uma velocidade nova para a igreja, a partir de agora, não é a partir do dia 30. Porque tem gente esperando coisa acontecer depois do dia 30. Pastor, o que tem a ver largura, profundidade? Presta atenção, os adoradores podem subir enquanto isso, por favor, pastor. O que acontece é o seguinte, quem me ouve ainda? Tem gente que veio aqui para ouvir. Sabe o que acontece? É que um dia eu preguei aqui sobre a unção. E na minha opinião de profetiza, a unção ela é que nem uma vertente. A vertente ela não aparece no meio da cidade, escancarada. A vertente ela aparece num lugar escondido e geralmente num lugar alto. Bem escondido. Mas daí alguém vai lá e descobre a vertente. Vou repetir, geralmente é num lugar alto e escondido. Aí alguém descobre a vertente. Por que as pessoas vão na vertente mesmo sendo num lugar alto e escondido? Porque a água da vertente é purinha. A água da vertente não tem contaminação. E a água representa a palavra. Vou dizer de novo, e a água da vertente não tem contaminação. E até sai geladinha. Eu peguei muita água da vertente, eu sei como é que funciona. Mas era no meio de um beco, no meio de uma quebrada lá no Pioneiro. E sabe o que acontece? Eu ia lá buscar água, porque eu não ia pagar essa de bombona aí, que era cara e às vezes não era pura. Porque tem gente dizendo assim, tem jeito de conseguir água pura. Eu compro. Quem trabalha com água, né? Nós temos uma pessoa que trabalha com água, essa daí de garrafa, e sabe quanto de sódio tem, quanta contaminação tem para a água ser potável. Quem está me ouvindo? Continuo falando de palavra. Mas a água que sai da vertente é purinha. Às vezes até geladinha, porque refresca. Só que depois da vertente é um nível de unção. Depois da vertente, aleluia, a unção começa a se espalhar. Então ela desce ou para uma lagoa ou para um... Aleluia. Aí ela fica maior. Quem está me ouvindo? Ah, pastor, mas daí começa a contaminação. Mas só que daí aí tem peixe. Quem está me ouvindo? Aí começa a ter peixe, pastor.
E depois, pastor, vai para outro nível de unção, que vai para o mar, e o mar representa as nações. Vou dizer de novo, na linguagem profética, o mar representa as nações. Só que existe um rio aqui no Brasil, né? Fiquei sabendo dessa daí por um profeta. E graças a Deus eu não fui lá, que eu tenho medo. Existe um rio aqui no Brasil, que ele começou pequenininho, mas hoje ele ficou tão largo, tão fundo. As águas deles, a correnteza das águas é tão violenta que tu não pode passar nado. Vou dizer de novo, ele começou pequenininho esse rio. É histórico isso. Estou falando da história do Brasil. Estou dizendo que existe um rio de unção no Brasil. Eu estou profetizando que começou pequenininho e foi tomando outras proporções. Só que a história diz que esse rio ficou tão largo, tão fundo e tão veloz que ele não pode mais ser passado a nado. O que lembra isso para os profetas que estão aqui? Talvez lembre para você a palavra de Ezequiel 47. Aleluia. Presta atenção. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel 47 diz que existe um rio. Andaramanda Casai. Tem pessoas que entraram nesse rio. O pastor Cristiano começou aqui com uma palavra que violenta. Mas as águas estão pelos tornozelos. E esse é o nível que a pessoa quer. Beleza, eu respeito o teu tempo. Eu respeito, aleluia, aquilo que você pode fazer. Eu sempre vou respeitar o tempo das pessoas. Porque Deus me ensinou isso. Existem pessoas que têm essas águas até os lombos. Porque elas preferem ter o controle da situação. Vou dizer de novo. Enquanto você pretender ter o controle da situação, você só vai ter água aí, nesse nível, é o máximo. Existe água daí que são pelos lombos. Mas existe um outro nível de água. Pastora, qual que é o nível de água? O nível de água de Ezequiel 47, onde Andaramanda Casai não se pode passar mais a nado. Porque as ondas ficaram tão profundas, a água ficou tão profunda, ficou tão larga, ficou tão veloz. E aí, pastora, eu perco o controle? Não, amado. Aí o dono do rio toma o controle. O problema do homem e da mulher é querer ter o controle de tudo. Sabe como é que eu sei que o manipulador não é de Deus? Porque o manipulador quer ter o controle de tudo. Você, mulher, se você quer ter o controle de tudo, eu quero dizer para você, você é uma manipuladora. E Deus não tem negócio com manipulador. Agora, quando nós entendemos que existe um Deus, Andaramanda Casai, e Ele é o dono desse rio, e Ele pega o profeta e faz o profeta mergulhar, e a Bíblia diz que depois Ele mesmo pega o profeta e traz de volta para a margem do rio, porque tudo dele, o rio é dele, o profeta é dele, os peixes são dele, o alimento que tem dentro do rio é dele, é tudo dele. O que tu está querendo dizer? Estou querendo dizer que o avivamento tem um dono. Todo aquele homem e mulher que quiser ser dono do avivamento, ou quiser aparecer mais do que o dono do avivamento, está pego. Ele não está num avivamento crescente, ele está num avivamento decrescente, e ele está mortinho. Porque ele não vai ver, não vai participar, não vai Andaramanda Casai mergulhar. Eu preguei aqui outro dia e falei que nesse avivamento Deus está recrutando mordomo. Mordomo, e aqueles que querem ser mordomo, eles vão viver coisas extraordinárias. Eu só quero ser mordomo. Pastora, mas todo mundo vai dizer que tu é louca. Eles já dizem. Minha expectativa não está em agradar homens, minha expectativa está em agradar o dono do avivamento. Eu não sei aonde está a tua expectativa, mas eu te aconselho hoje, Andaramanda Casai, mudar. Aleluia. Eu não sei aonde que está a tua expectativa, mas eu te aconselho, Andaramanda Casai. Se a tua expectativa está em agradar homens, essa palavra nem é para você. Existe um nível de unção, onde você não tem mais o controle de nada. Onde Deus diz para você, você vai, você senta. Moisés, a nuvem levantou e andou, levanta, pega o povo, levanta e anda, aleluia. Moisés, a nuvem parou, agora para, Moisés, manda todo mundo se assentar e aprender, glória. Andaramanda Casai, agora Moisés levanta e anda,
Tem gente que ainda está com os olhos na nuvem da glória, mas tem gente que está, aleluia, de olho no bezerro de ouro. Andaramanda casa. Mas a minha conversa hoje de noite não é com quem está de olho no bezerro de ouro. A minha conversa é quem está de olho na nuvem da glória. E tem gente aqui, sai, que está de olho na nuvem. Dabia súbria, remanda caia saia. E eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir para frente. Só aqueles que estão de olho na nuvem. Só aqueles que estão de olho na nuvem. Andaramanda caia saia. Sabe, tem gente que saiu hoje, podia ficar em casa dormindo. Aleluia, está em casa aqui hoje, porque eu sei que em Deus existem alguns segredos aí. Eu quero mergulhar nesse rio aí. Eu quero andar a súbria, fazer parte de uma coisa que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem tampouco penetrou no coração do homem. Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte. Andar amanda cá essa. Nem que eu seja andar. Outro dia eu disse para um pastor, para o pai do Caleb, eu falei assim: pastor, mas nem que eu seja faxineiro do avivamento, mas eu tenho que estar dentro. Meu negócio é estar dentro, mas eu não vou estar fora de jeito nenhum. Aleluia. Tem gente que vai ser o cozinheiro do avivamento, aleluia, o costureiro do avivamento, aleluia, o socorrista do avivamento, mas o negócio é estar dentro. Tem gente que vai ser o adorador, tem gente que vai ser o financiador, aleluia. Tem gente que vai ser aquele andaramanda caça. Eu não posso pregar, pastor, mas eu posso, aleluia. Eu tenho um irmão que ainda não serve a Deus. Quem está me ouvindo? Falta pouquinho, ele vai vir logo. Há muitos anos atrás eu sonhei. Esse homem já me levou para a casa dele. Esse meu irmão já me deu comida quando eu não tinha o que comer. Eu morei muitos meses na casa dele de favor. Eu já passei algum dobrado nessa minha vida aqui. E vou dizer uma outra coisa para vocês que estão preocupados aí. Eu nunca tive salário. Nunca tive salário. Eu nunca tive salário. Eu nunca tive salário porque Deus me deu um entendimento que quem se move por salário ainda é escravo. E aí, eu tive um sonho que esse meu irmão tinha uma fila de cadeirante que vinha para ser curado. E ele organizava a fila. E depois ele retirava as cadeiras. E ele chegou para mim ali naquele cantinho e dizia assim: toma aqui, Paulo, eu comprei a tua passagem para o Japão. Então eu sei que esse meu irmão vai vir. Aleluia. Ele vai vir, ele vai fazer parte desse avivamento. Só que eu vou explicar para ti, ele ainda está lá bebendo. Não entendi, pastor. Existem muitos drogados, prostitutas, traficantes, alcoólatras, que ainda estão lá fora. Mas eles já fazem parte do avivamento porque Deus determinou isso. Então, aleluia, para de olhar com os olhos naturais, olhos normais, olhos humanos. E começa a olhar com olhos espirituais, olhos de entendimento, olhos espirituais, porque Deus está fazendo algo novo. E é grande. E é grande o que Deus está fazendo. E é grande o que Deus está fazendo. Não vou embora sem falar comigo, hein? Aleluia, fecha os seus olhos. Senhor, tem gente aqui que quer mergulhar nesse rio. Tem gente aqui que quer mergulhar nesse rio. Tem gente que tem águas aí pelos tornozelos, água pelos joelhos. Tem gente que tem água pelos lombos. Andaramanda caia saia, xederemanda caia súbria de candaia sai. Mas tem gente que não está satisfeito, não está acomodado, não está prostrado, não está estagnado. Eles querem águas mais profundas. Eles querem águas mais profundas. Eles querem águas mais profundas. Então leva eles a esse lugar secreto. Esse secreto que diz a tua palavra. Andar aqui em hebraico, andar está escrito como Sucote. Um lugar secreto debaixo da glória. Um lugar secreto debaixo, andar sai do teu tabernáculo. Leva eles a esse lugar, leva ele a uma fonte. Se tem gente que tem que subir e procurar lugares escondidos para beber de água pura, faz assim. Tem segredo aqui hoje, hein, chefe? E tu continua desenrolando o rolo. Andaramanda caia saia. Tem segredo aqui. Andaramanda caia sobre de candarábia saia. Remando que andaraia sobre de candarábia sai. Senhor, tem profetas aqui que estavam parados. E alguns profetas que nem sabiam que eram profetas.
Mas hoje é como se girasse uma chave dentro da cabeça. E nós liberamos a palavra. Andaramanda, essa aqui é uma palavra que traz à existência aquilo que não existe. É uma palavra que faz andar o que estava parado. É uma palavra que traz vida onde havia morte. É uma palavra que traz cura onde havia enfermidade. É uma palavra que traz esperança onde havia, Senhor amado, aleluia, morte. Meu Pai. Andaramanda caia sobre de candarábia saia. Xeremanda caia sobre de candarábia saia. Remando que andaraia sobre de candaia saia. Aleluia. Leva eles a esse lugar secreto. Leva eles nesse lugar onde nenhuma expectativa deles vai se agradar aos homens, mas única e exclusivamente agradar a Ti, Senhor. Onde, Senhor amado, eles não vão parar para dar explicação para homem. Andaramanda caia saia. Um lugar, andaramanda caia saia, onde não vai ter confusão. Um lugar, andabia súbria, onde eles vão viver um avivamento crescente, dia após dia. Eles vão guardar o relacionamento contigo. Tem tantas pessoas que preferem ter aliança com pessoas do que guardar aliança contigo. Então eles dizem sim para as pessoas e não para ti, Senhor. Mas os avivalistas, eles não vão fazer assim. Eles vão dizer não para as pessoas, mas eles vão dizer sim para ti. Então se o Senhor encontra alguém aqui nessa noite, enche eles do teu Espírito Santo. Faz transbordar esse vaso de azeite. E é novo o azeite. Porque o óleo que é colocado no motor de um carro é diferente do óleo que é derramado ou colocado no motor de um avião. É um óleo mais grosso, é uma unção mais grossa, é uma unção mais consistente, é uma unção mais cara, é uma unção mais cara, não tem outra palavra. Tem gente que achava que ainda estava andando de carro 1.0. Meu Pai, e o ministério já virou um turbo aí, sandobia, súbria. O óleo que é colocado no motor de um Gol 1.0 é diferente do óleo que é colocado, aleluia, numa Volvo 2 ponto alguma coisa, Senhor. O óleo do motor é diferente porque o motor é mais potente. Tem gente que saca a unção velha e quer fazer coisa nova, não tem como, porque a unção é velha. Mas existe homem e mulher aqui nessa noite que vieram buscar uma coisa que é nova. E o dono do avivamento verdadeiramente está aqui para derramar essa unção nova. Uma unção específica, apropriada. Um dia o Senhor me deu uma palavra, Senhor. Aleluia. Um carro 1.0 nós podemos abastecer em qualquer posto. Mas avião tu não abastece em posto, aleluia, de bairro. Andaramanda caia saia. Avião, andabia súbria, remanda caia, não abastece em posto de bairro. Avião tem um lugar específico, porque o combustível de avião é específico. Tem pessoas aqui que são aviões caça e querem continuar abastecendo em em posto de bairro. Eu não tenho nada contra, Senhor amado, andaramanda caia. Eu sei que tem pessoas que precisam ir nos postos dos bairros, mas os aviões caça têm lugares específicos para serem reabastecidos, reajustados e para receber voz de comando, Senhor. Eu libero essa palavra profética sobre todos os aviões caças que estão aqui. Existe homem e mulher de Deus que está aqui, tem uma palavra para as nações. Meu Pai. E o avião não ia, Senhor. E o avião não ia porque o combustível estava errado. Meu Pai, meu Pai, meu. E vamos entrar no secreto do homem mesmo. E tem aviões caças, andar saia aqui. E não decolava, andaramanda caça, porque estava abastecendo. Aramanda cúbia súbria de cundaia saia remando riande candeia rimando bia sobre de que aramanda caia saia shiduriande canderei andaia sai remando que andaraia súbria de candaia. E tem engrenagem sendo trocada de lugar, repa súbria de candácia remanda caia súbria de candarébia. E tem engrenagem
sendo mudada de lugar. E tem engrenagem sendo mudada de lugar. E tem engrenagem mudando de lugar, meu Deus. Aleluia. 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 Quem me ouve? Quem me ouve? Quem pode ver a coluna? Você pode ver a coluna? Eu preguei sobre a coluna vertebral. E a coluna vertebral representa os 5 ministérios. Porque a nossa coluna vertebral é dividida em 5 partes. Essa parte aqui, esses ossos enormes aqui, são os ossos da mulher que abrem quando o filho vai nascer. Ei, Deus do céu. Aleluia. Quando a mulher vai ganhar de parto normal, esse negócio inteiro abre. É por isso dá aquelas dores, né? Aquelas soqueias, marido. Quarta-feira, quando eu anunciei aqui que dia 29 de outubro ia ser o nosso último culto nessa geografia, eu sentia muita dor aqui. Mas eu não estou grávida fisicamente, eu estou grávida espiritualmente. Os profetas, eles estão gerando esse avivamento há muito tempo. Vou dizer de novo. Existem profetas gerando esse avivamento há muito tempo. E a madre está se abrindo para nascer. É por isso que tem gente que está aqui hoje. E tem gente que está aqui hoje, que está sentindo muita dor bem no final da coluna, nas últimas vértebras, porque está nascendo. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Você não tem que dizer nada do que eu estou pedindo, você tem que dizer porque você está sentindo ou não. Mas tem gente, eu sei porque eu sou uma profetisa, eu estou vendo, que tem gente que está sentindo dor nas últimas vértebras da coluna e fala, mas o que eu tenho a ver com isso daí? Tem a ver que você faz parte de um grande... tem gente endireitando a coluna ali. Você faz parte de um grande e poderoso avivamento e ele está nascendo. A madre já se abriu. E a Bíblia Sagrada diz que é Deus que faz a madre abrir. É Deus que faz a madre abrir. É Deus que escolhe a hora. Outro dia eu preguei aqui, ninguém nasceu, aleluia, nesse dia porque Deus não tinha nada para fazer. O dia que você nasceu foi escolhido por Deus. A Bíblia diz que Deus te deu um nome, te colocou um sobrenome. Mas existe um avivamento das nações nascendo. E eu e você, pela misericórdia de Deus, fazemos parte disso, senão você não estaria aqui hoje. Mas existem pessoas específicas aqui que estão sentindo dores específicas. Aleluia. E essa dor, aleluia, é porque, aleluia, Deus está abrindo, a madre está nascendo. Seja o que for que você gerou, no seu espírito, no seu ministério, aleluia. Nós rejeitamos, renunciamos tudo aquilo que vem da carne aqui hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas seja o que for que você gerou no teu espírito, está nascendo. Aleluia. Mas você sabe que para nascer, a mulher faz uma força um pouco maior, né? Ela tira força de onde ela não tem, né? Aleluia, para o bebê nascer. É necessário que nessa última hora nós tenhamos mais força. E a Bíblia Sagrada diz que é o Senhor que nos fortalece. Ele é a nossa força, o nosso escudo, a nossa cidadela, o nosso braço forte. Então, aleluia, para onde eu corro, pastora? Para os braços do teu Senhor. Amém. Amém, igreja.